satisfação participar desse debate, fundamental para o futuro da nossa economia, da nossa sociedade, dos acordos sociais que foram firmados na Constituição de 88. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e o convite. Essa é basicamente um resumo da minha apresentação. Eu vou focar muito na relação entre a política fiscal e a dívida pública e qual o impacto que a política fiscal tem sobre a dívida pública. Vou passar um tema que foi muito comentado aqui nas apresentações, foi sobre o financiamento da dívida. Então, eu quero aprofundar um pouco mais o debate sobre o que significa o financiamento da dívida, como esse processo acontece, qual é a mecânica desse processo, e depois eu passo pelo papel dos estabilizadores automáticos embutidos no orçamento. Esse é um debate político sobre os gastos públicos. E foi apresentado sobre a questão de jabuticaba. O próprio relatório do FMI mostrou que países que passaram por crises severas nos últimos 15 anos tiveram um aumento muito forte, tanto do déficit fiscal quanto da dívida pública. Não é uma exclusividade do Brasil, não é uma jabuticaba. Isso aconteceu nas grandes economias, desenvolvidas e emergentes, observaram um aumento fortíssimo do déficit público para lidar com os efeitos da crise. E esse é um efeito normal, é o esperado do orçamento público. Como foi mencionado antes, o setor público não é uma empresa privada. E isso é uma coisa boa. O setor público, principalmente o orçamento público, ele foi desenhado no período pós-depressão de 29, principalmente no período pós-guerra, Segunda Guerra, para justamente contrabalançar as flutuações dos gastos privados. E isso é um fator de estabilização da economia como um todo. E é um fator muito importante incluído no orçamento. Só que grande parte dessa discussão sobre o aumento do déficit fiscal no Brasil e da dívida pública ela é centrada no diagnóstico convencional, ou seja, as despesas do setor público, como foi apresentado anteriormente, estão em trajetória insustentável, esse é o diagnóstico convencional, e isso levou a uma quebra de confiança, aumento da taxa de juros e queda do investimento privado. Essa é a leitura convencional muito difundida no Brasil. E a resposta convencional passa justamente em função desse diagnóstico, ou seja, se a ideia da contração expansionista, o que isso significa? Você promove o ajuste fiscal, se o diagnóstico da crise foi um descontrole das contas públicas, há de se retomar o ajuste fiscal para que você tenha uma retomada da confiança. Essa é a visão convencional. E aí você tem, justamente no Brasil, a PEC, que é uma 241, é uma tentativa nesse sentido, que segue essa visão convencional. Eu quero fazer algumas observações. Esse tipo de debate foi feito em outros países também, que passaram por um aumento muito forte dos déficits públicos e da dívida pública. E nos países que essa tentativa foi feita de ajuste fiscal, em todos eles falharam em promover recuperação econômica. O ajuste fiscal, onde foi implementado, não gerou recuperação econômica. O FMI acabou de soltar um relatório fazendo meia-culpa, reconhecendo os erros das políticas implementadas na Irlanda, Portugal e Grécia, dizendo que as políticas de ajuste estrutural pioraram a situação econômica e a recessão aprofundou o desemprego. E isso gerou uma perda social maior do que os ganhos esperados de um ajuste fiscal. E isso são dados do próprio FMI, dados recentes, agora, de junho de 2016. E no Brasil, essa PEC ela surge basicamente como uma resposta à trajetória de dívida pública. Os pareceres mostram isso, os documentos mostram que ela basicamente ela é um reflexo dessa trajetória da dívida pública que cresceu. O meu ponto é que esse diagnóstico da crise brasileira comete um equívoco gravíssimo. Essa não é uma crise do setor público, essa é uma crise do setor privado. Eu finalizei um estudo esse ano sobre a situação das empresas do setor privado no Brasil. O estudo mostra que há uma deterioração das empresas, do balanço das empresas do setor privado desde 2007. Eu vou mostrar os dados mais para frente. As empresas privadas no Brasil, não financeiras, tiveram uma posição de endividamento líquido tão significativo que esse processo foi revertido e colocou pressão sobre os déficits públicos, como esperado em momentos como esse. Hoje o Brasil tem uma crise de solvência do setor privado,
É uma crise diferente das anteriores. Como foi falado aqui anteriormente, não se trata de uma crise do setor externo. Aliás, as críticas foram feitas ao BNDES sobre os empréstimos do banco. Um próprio relatório da FMI, analisando a situação das empresas não financeiras no Brasil, reconhece que houve um endividamento externo das empresas privadas muito elevado, principalmente durante o período que o Brasil recebeu o grau de investimento. E o próprio FMI reconhece que, se não fosse pelo BNDES, o endividamento externo das empresas seria maior ainda, aumentando a fragilidade externa. Ou seja, o relatório do próprio FMI reconhece que o BNDES tem um papel fundamental em reduzir uma fragilidade histórica da economia brasileira, que era o endividamento externo. O banco fornece basicamente empréstimos em moeda local. Esse é um fator de estabilização para a economia como um todo, e isso não pode ser ignorado no debate. E a outra questão que eu vou abordar é essa dívida pública sustentável. Então, quero passar rapidamente, em função dessa deterioração do setor privado, essa crise de solvência no balanço do setor privado, que já se espalha pelo sistema financeiro. Há uma deterioração de ativos no balanço dos bancos muito forte, sejam públicos ou privados. E o orçamento público se comporta exatamente como esperado em períodos de crise, ou seja, as despesas aumentam, as receitas caem, são chamados estabilizadores automáticos. Como eu falei, são mecanismos institucionais embutidos no orçamento. Grande parte desses mecanismos são mecanismos legais e constitucionais, ou seja, não se trata de despesa discricionária, daí o nome automático, e ele ajuda a estabilizar o sistema, a economia como um todo. E ele se comporta exatamente dessa forma. A recessão no Brasil começa em meados de 2014 e o primário ele se reverte justamente para conter essa deterioração do setor privado. E aí você tem os dados sobre a dívida bruta do Brasil e líquida. No Brasil, após um determinado período, tornou-se comum olhar para o indicador como dívida bruta. Esse é um erro gravíssimo que mesmo economistas no exterior não usam esse indicador como um indicador de solvência. Se a dívida bruta tem que ser usada como indicador de solvência. Presidente, me desculpa, seria possível solicitar que fosse distribuído? Será que é possível? Eu estou tendo dificuldade de ler. Eu não recebi. Eu não, só recebi. Então eu peço a cópia. Sim. Desculpa. Então, Também nenhum. Eu pediria a assessoria Gostaria que também. distribua. Acho que eles estão fazendo as cópias. Lamento. Eu posso esperar as cópias, se eu for preciso. Pode? Então, você tem o indicador de dívida líquida, que é um indicador apropriado para olhar a performance da economia brasileira, ou seja, o impacto que o orçamento causou sobre a dívida. Esses são dados do Banco Central brasileiro. E a dívida líquida, ela tem um aumento durante esse período, mas em patamares que não são próximos. Sim, eu vou entrar no ponto sobre a questão da dívida bruta como percentual do PIB como um indicador de solvência. Eu vou entrar nesse ponto. Mas no Brasil há um problema muito grande, principalmente porque grande parte dessa dívida bruta, o aumento, foi em função também das operações compromissadas no Brasil, que os últimos dados mostram que elas estão na casa de 17% do PIB. Operações compromissadas não estão relacionadas com política fiscal, são basicamente operações de política monetária. Elas não deveriam entrar nessa conta como um impacto fiscal. Eu quero mostrar, esse gráfico talvez seja o gráfico mais importante em macroeconomia. Ele mostra exatamente a fragilidade dentro do setor privado. A linha vermelha é o saldo do setor privado doméstico brasileiro. O saldo do setor privado, o setor doméstico, ele é composto de bancos, basicamente, empresas não financeiras e famílias. Você tem esses três setores. Você tem o setor externo, que é a linha cinza, e o setor público, o déficit, está com o sinal invertido. Então, o déficit aparece com um sinal positivo. Esses são dados do IBGE, das novas contas nacionais, disponíveis no site do IBGE. O que ele mostra é que no período pré-crise, entre 2002 e 2007, o fato do setor privado doméstico ter um saldo positivo significa que, no final do dia, o setor privado doméstico gastava menos do que recebia. E isso é muito bom para o setor privado. Você espera que o setor privado se comporte dessa forma, que ele gere superávit. E ele se comportou exatamente assim. E isso foi contribuído, houve uma contribuição muito grande do cenário externo, e os déficits entram diretamente como um aumento de lucros agregados para as empresas. Déficits públicos aumentam lucros agregados. Tudo mais constante. Isso é uma equação, uma identidade contábil, não se trata de uma teoria.
E há uma reversão desse processo durante o período pós-crise global de 2007 e 2008, ou seja, o setor privado começa a ter déficits. Ou seja, grande parte da discussão que focou nos déficits públicos, muitos economistas que alertaram sobre o crescimento dos déficits públicos simplesmente ignoraram o crescimento dos déficits do setor privado. Esses são insustentáveis. Não há economia no mundo que consiga gerar déficit no setor privado durante tanto tempo. Porque gerar déficit significa que você gasta mais do que a sua renda, do que você recebe. Significa que há um aumento do endividamento líquido do setor privado. E o setor privado, dependendo de algumas condições, não tem capacidade de honrar esses compromissos com o tempo, se as políticas econômicas não forem apropriadas. E o setor privado começa a ter o déficit. Então, se você tentar desagregar esse dado, setor privado doméstico entre famílias, empresas e bancos, como eu falei, você pode ver claramente a linha verde são as famílias, e aí vem muito da política de reajuste do salário mínimo, transferências de renda também a contribuem, ou seja, elas tinham no agregado um gasto menor do que eles recebiam. Isso ajuda a estabilizar o sistema até 2013, de novo, são dados do IBGE. Os bancos gerando superávit médio na casa de 3% do PIB. E, basicamente, o subsetor que está gerando um déficit expressivo são as empresas não financeiras. Esse déficit já começa em 2007. Ele, em 2009, esse déficit é revertido parcialmente em função das políticas anticíclicas do governo, que tiveram um sucesso muito grande em combater os efeitos da crise global. Só que com a reversão dessas medidas anticíclicas e um forte ajuste fiscal implementado em 2011, há uma contração do investimento público muito forte em 2011, e a decisão das empresas de ter um gasto maior do que eles receberam, você tem um aumento do déficit na casa de 4% do PIB para um setor. Ou seja, as empresas não financeiras estavam acumulando endividamento líquido na casa de 4% do PIB. Esse período médio de 2010 a 2013 foi de 3,5% o déficit do setor privado. Isso é insustentável. Cedo ou tarde, as empresas fazem um ajuste, ou seja, eles promovem um corte de gastos, e o corte de gastos para as empresas chama-se investimento. Eu acho que aqueles que passam por empresas, eu fiz algumas reuniões em São Paulo, vários diretores conversando, e nessas reuniões eles deixaram bem claro que já cortam gastos há 18 meses e falaram que não tem mais onde cortar. Ou seja, soluções que o setor privado adota em situações como essa, de crise do balanço patrimonial, elas só pioram a situação, elas colocam a economia numa recessão profunda. Daí a necessidade do setor público de gerar ou de ter uma política anticíclica para justamente compensar essa queda dos gastos privados. E agora a crise é aqui. O Brasil tem que se acostumar agora com novos desafios, novos problemas, e não adotar velhas soluções. Grande parte da dívida, dos problemas da economia brasileira, historicamente, são problemas com a dívida externa, são crises externas, crise de balanço de pagamentos. Hoje o Brasil não passa por uma crise externa, isso ficou claro na apresentação hoje aqui. Muito em função da posição do setor público, que é um credor líquido em moeda estrangeira. Sim, houve um custo na política de aquisição de reservas, mas ela permitiu que o setor público ficasse blindado em situações de reversão das condições de liquidez do mercado internacional, como já aconteceu. E agora a crise é dentro do setor privado. E outras economias avançadas passaram por crise do setor privado. Foi comentado que o Japão passa por uma estagnação de mais de 2 décadas, pelo menos 2 décadas. O Japão, como se sabe, passou por uma bolha especulativa, uma crise no setor privado muito forte. O endividamento foi tão alto dentro do setor privado que a resistência em resolver esse problema de endividamento na economia japonesa, principalmente dentro do setor bancário, e a decisão de não adotar as políticas públicas necessárias para lidar com a gravidade da crise, levam também à estagnação. E eu queria mostrar que, se pegar as 10 maiores economias do mundo, acho que o Brasil, a comparação mais adequada, passa por entender o desempenho dessas 10 maiores economias, e o Brasil está dentro desse grupo. E a dívida bruta do governo geral, do governo brasileiro, mesmo por esse indicador, não mostra nada de atípico, ou seja, houve um crescimento da dívida bruta
E ela se verificou em todos os países, sendo que o Japão, praticamente na casa de 250% do PIB, dívida bruta, como foi mencionado anteriormente. Aliás, o Japão, apesar de uma dívida bruta de 250%, eu vou mostrar nos próximos slides as taxas de juros reais, que eu vou entrar nessa discussão sobre a política do Banco Central. A dívida líquida do Brasil, que deveria ser um indicador a ser usado para olhar, embora ele não signifique muita coisa, você está olhando uma variável de estoque para um fluxo, ele em si não significa muita coisa. Você houve um aumento de endividamento líquido muito forte. Economia japonesa, americana, canadense, ou seja, não é da jabuticaba. O resultado primário, o Brasil vinha cumprindo o que tinha sido colocado anteriormente pelo acordo com o FMI, em função da crise cambial e dos pacotes financeiros que o país recebeu, as cartas de intenção. E o Brasil vinha seguindo essa cartilha de superávites primários. E poucos países do mundo, já antes da crise, tinham superávit primário. E quando a crise bate, em 2007 e 2008, você tem exatamente a atuação dos chamados estabilizadores automáticos, como mencionei anteriormente. As despesas aumentam, ou seja, transferências de renda, gasto com seguro-desemprego, promoção, políticas de promoção e proteção social, que são fundamentais, em muitos países elas são também direitos constitucionais, não é uma jabuticaba do Brasil. E os déficits aumentam, os déficits batem 10% do PIB nas grandes economias, Estados Unidos, Reino Unido chegou muito próximo disso, Japão. Não se surpreendam, como falei antes, eu estou baseado em Nova York, e eu acompanhei muito perto esses debates lá fora. A discussão que foi feita lá fora, quando esses déficits bateram 10% nas economias desenvolvidas, foi exatamente a discussão que se tem aqui. Que o Estado está quebrado, que é um risco de solvência, que é necessária a reforma da Previdência. Foi o mesmo tipo de crítica. Eu acho o debate relevante, mas mesmo no Japão, com uma dívida altíssima, no início, na virada do milênio, uma das agências de risco, a Fitch, isso está disponível nos jornais, o jornal americano, o Wall Street Journal, e comentou sobre a crise fiscal iminente na economia japonesa. A economia japonesa, já depois dessa discurso um tanto desastroso para a questão da dívida japonesa, ela tem uma taxa de juros muito baixa. Eu vou mostrar também os dados para a economia japonesa. E o nominal, ele segue muito isso também, ou seja, nas economias desenvolvidas, você tem o nominal também acompanhando a crise, você tem a resposta e com a retomada do crescimento, naturalmente esses déficits eles diminuem. A economia americana foi o mesmo processo também, com a retomada do crescimento, esse déficit diminui. E aqui são juros reais para essas economias. Lembrem que eu mostrei aqueles indicadores de dívida e de déficit. E para esses países você tem, como no Japão, Reino Unido, zona do euro, Estados Unidos, você tem, no caso dos Estados Unidos agora, taxas de juros reais negativas. E aqui o Banco Central brasileiro comete mais um erro histórico. O Banco Central brasileiro decidiu aumentar a taxa de juros em plena recessão econômica, como uma resposta a um choque brutal dos preços administrados. Até o ano passado, havia no debate brasileiro a premissa de que a inflação brasileira é causada pela demanda. Havia essa premissa, e daí a necessidade de um ajuste fiscal para conter a demanda do governo e ajudar no combate à inflação. Havia essa premissa até o ano passado, até 2015. Em 2016, agora está claro, a demanda privada e os canais de transmissão da política monetária, ou seja, o mecanismo pelos quais a taxa de juros deve atuar, que é basicamente sobre a demanda privada, ela não só caiu, ela desabou, ela despencou. E a inflação praticamente não foi reduzida. Ou seja, o Banco Central decidiu aumentar a taxa de juros para combater uma inflação que não é de demanda. Inclusive, um dos economistas mais renomados do Brasil deixou isso claro em uma entrevista no jornal, ele disse o seguinte, isso não sou eu, ele falou, o Brasil pode passar fome que a inflação não cai, que não é uma inflação de demanda. E o Banco Central respondeu com um aumento de taxa de juros muito forte para combater uma inflação que não é de demanda, cometendo um erro histórico. E nas economias que têm um forte endividamento, como o Japão e zona do euro, você tem taxas de juros reais negativas, isso é o que o mercado espera. E nas economias que implementaram ajuste fiscal, como eu falei, o FMI reconheceu que essas políticas não funcionaram.
E isso entra na questão da dívida pública, na sustentabilidade da dívida pública. Ou seja, na definição arbitrária, como foi falado aqui, não há nada. O estabelecimento de um limite para a dívida, ele é arbitrário. Mas isso tem o objetivo, presumidamente, de garantir a solvência do país. E geralmente se faz essas analogias simplórias entre o equilíbrio fiscal e as contas, o orçamento doméstico. Faz muito essa analogia. Eu quero deixar claro, como foi falado anteriormente, que o setor público não é uma empresa privada, e nesse sentido, essa afirmação é correta. Em particular, o setor público tem o chamado poder soberano. Só o setor público tem esse poder, que é o monopólio de emissão da moeda. Na verdade, os gastos, economias modernas não gastam emitindo moeda. É um aspecto técnico, ele não faz dessa forma. Mas é basicamente a imposição de um passivo tributário sobre a população. E isso garante uma demanda pela sua moeda, a moeda do Estado. Ou seja, todos os impostos recolhidos só são recolhidos com passivos do próprio Estado. Por questão de lógica, isso não é uma teoria, é uma questão de lógica, para que o setor não governamental possa pagar os seus impostos, o Estado tem que ou gastar primeiro ou fornecer empréstimo para o setor privado. Isso acontece através da conta única que os bancos têm no Banco Central. O dinheiro estatal, propriamente dito, é uma dívida, e tem vários tipos de dívida. O papel da moeda é uma delas, o título público é uma delas, e as reservas bancárias são também uma forma de dívida. Quero deixar claro que todo o gasto do governo, sem exceção, ele é feito através da emissão de dívida. Muitas das críticas são feitas em função do relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, muito também do que aconteceu no Japão e na economia da zona do euro. O Banco Central hoje, nesses países, compra, e já compram de forma massiva, títulos dos governos para tentar justamente aumentar a inflação. E isso hoje ficou claro que, apesar da forte expansão dos balanços desses bancos centrais, comprando títulos do governo, o que na visão convencional seria inflacionário, esses países ainda estão tendo um problema gravíssimo com deflação. E a retomada econômica não aconteceu nesses países, via esse canal. E aqui entra a questão de que o Banco Central define a taxa de juros básica. A taxa de juros básica é definida pelo Copom, não é definida pelo mercado. Países que têm moeda soberana têm o poder de anunciar o alvo sobre as suas próprias obrigações. E isso foi feito entre outras economias, economia americana, economia japonesa, na zona do euro, fica claro como isso funciona. Então, eu quero deixar claro, os bancos, assim como nós temos contas em bancos tradicionais, os bancos também têm uma conta, só que no Banco Central. Essas contas são chamadas reservas bancárias. As reservas bancárias são passivos do Banco Central. Como um todo, na consolidação das contas, ela é um passivo do governo, do setor público como um todo. Toda a transação entre o setor não governamental e governamental se dá através dessas contas de reservas bancárias, em particular através da conta única do Tesouro Nacional. Ou seja, gastos do governo levam a crédito nas contas que os bancos comerciais têm no Banco Central. É um crédito. Não há emissão de moeda, como muitos gostam de argumentar, é um crédito. O Banco Central simplesmente acredita essas contas, quando o Tesouro faz um gasto em um determinado dia. Isso, de novo, não é uma teoria, qualquer técnico do Tesouro, do Banco Central, que lida com as operações no dia a dia, conhece esse mecanismo. E o recolhimento de impostos leva a débitos nessas contas de reservas bancárias. E leva a créditos na conta única do Tesouro. O que acontece é que, se num determinado dia os créditos, ou seja, os gastos, forem maiores do que o recolhimento dos impostos, ou seja, se os créditos forem maiores do que os débitos num determinado dia, no mercado bancário você tem uma situação que é chamada de excesso de reservas bancárias no sistema. Ou seja, quando há déficit público num determinado dia, e isso é o mercado interbancário, como ele funciona, déficits públicos no mercado interbancário, por criar excesso de reservas bancárias, coloca uma pressão na taxa de juros de um dia até zero. Ou seja, o argumento convencional é de que déficit público geram aumentos na taxa de juros para financiar a dívida pública. O Banco Central deixa isso claro que, num determinado dia, déficits públicos, tudo mais constante, sem intervenção do Banco Central para enxugar essas reservas bancárias do sistema, levam a taxa Selic até zero. O Banco Central, obviamente, ele tem uma taxa, um alvo de taxa de juros positiva, para não permitir que a taxa efetiva se distancie do alvo, ele tem que intervir no mercado vendendo títulos públicos para enxugar essas reservas bancárias.
Esse é o processo como funciona no dia a dia. Não é uma teoria, é o mecanismo institucional da relação Banco Central e Tesouro. Eu quero deixar claro que, para o setor privado comprar títulos públicos, só há uma forma que o setor não governamental compra títulos públicos, com reservas bancárias. Eu acho que isso tem que entrar no debate. As reservas bancárias são passivos do governo. O setor não governamental só compra títulos públicos se tiver reservas bancárias no sistema. E o governo é o emissor de reservas bancárias, ou seja, para que o setor não governamental compre títulos públicos, o governo ou gasta primeiro, ou lhe fornece empréstimos via Banco Central. Não há outra forma. O setor não governamental não consegue comprar títulos públicos, senão através de gastos do governo, ou seja, ele tem que ofertar, ele tem que injetar essas reservas no sistema primeiro, via déficit público, essa é uma forma muito comum, ou via empréstimo do Banco Central. Não há outra forma. Então, não faz sentido falar de títulos públicos financiando os gastos do governo, por questão de lógica. Por questão de lógica, os gastos do governo têm que vir antes, para que o setor não governamental possa comprar títulos públicos. De novo, sem reservas bancárias no Banco Central, o setor não governamental não consegue comprar títulos públicos. E o que ele é, no final das contas? Você troca um passivo governamental, que são as reservas, por outro, que são títulos públicos. De novo, isso não é uma teoria, é como funciona no dia a dia. O convite de técnicos do Banco Central vão deixar isso aqui claro. Isso também deixa claro que a taxa de juros sobre essas reservas bancárias, ou seja, no mercado interbancário, a Selic é essa taxa de empréstimo colateralizado em títulos de dívida pública no mercado de um dia, ela reflete exatamente isso. O Banco Central tem o poder de colocar essa taxa onde ele desejar. Essa taxa não é determinada pelo mercado, como ficou claro nas economias desenvolvidas, ou seja, houve o entendimento que essas economias precisavam, né, de uma taxa de juros baixa, e o Banco Central simplesmente reduziu a taxa de juros, o mercado se acomoda. Isso para países soberanos. Países soberanos aqueles têm a própria moeda e que operam com uma taxa de câmbio flutuante. A taxa de juros não é uma variável, ela é uma variável exógena, ou seja, determinada pelo Banco Central. Ou seja, não existe risco. Muito da questão que está sendo feita aqui da PEC, eu volto agora para o mérito da questão, é em função da trajetória da dívida pública e risco de solvência, para prevenir que a dívida pública fique em trajetória insustentável. Ou seja, não faz sentido falar em risco de solvência, ou seja, risco de crédito, de não pagamento dessas obrigações em moeda local. O governo federal sempre terá a capacidade de honrar esses compromissos conforme eles são apresentados para pagamento. Sempre. E não pode ser forçado pelos mercados a declarar um default sobre essa dívida. Então, quero mostrar, são dados do Banco Central também, esse é o saldo da conta única do Tesouro Nacional, que já chegou a passar de 1 trilhão. Ou seja, essa é a conta que é usada para que se façam os gastos, ou seja, a efetuação dos gastos do governo e o recolhimento de impostos e tributos. É feito através da conta única. E as movimentações dessa conta única têm um impacto significativo no mercado interbancário. Como falei, déficit do governo levam a uma expansão da liquidez no mercado que força o Banco Central a vender títulos. Então, quero deixar um ponto aqui mais claro. Ou seja, muito se fala que a dívida pública cresceu, então quero mostrar o que acontece quando títulos públicos são resgatados pelo governo. Ou seja, vamos analisar, há uma tentativa do governo de resgatar esses títulos públicos e, assim, reduzir a dívida. Vamos olhar como acontece isso no dia a dia. E isso foi agora no relatório Tesouro Nacional, relatório anual, que também está disponível, de 2016, e isso não são palavras minhas, são da equipe do Tesouro, que eu peguei emprestado. Eles dizem o seguinte: o pagamento dos vencimentos da dívida pública com a conta única, que eles chamam isso de colchão da dívida, afetaria a liquidez bancária, o que obrigaria o Banco Central a fazer operações compromissadas. O que isso significa? Se há um resgate dessas dívidas públicas, da dívida pública, você debita as contas de reservas bancárias. Isso gera um estrangulamento do sistema. Okay? O Banco Central, quando ele faz uma compra de títulos públicos, ele compra título público através de crédito nas contas de reservas bancárias. Por ele ter te retirado título público e ter creditado essas contas que os bancos têm no Banco Central, isso gera uma liquidez no sistema
que força o Banco Central a vender os títulos públicos novamente que ele acabou de retirar. Ou seja, você acaba trocando um passivo do governo por outro. Você troca um passivo que era do governo federal e você tem do Tesouro e você troca um passivo de operações compromissadas. É isso que acontece no dia a dia. Isso deixou claro no próprio relatório do Tesouro, eles falaram e deixaram isso claro. A emissão de títulos tem o objetivo de auxiliar na redução do excesso de liquidez do sistema bancário. O próprio Tesouro deixa isso muito claro, os técnicos do Tesouro deixam isso muito claro. Toda vez que títulos são vendidos, você, por vender títulos, você tira reservas do sistema. E reservas nada mais são do que passivos do governo. Você troca um passivo do governo por outro. Um que não paga juros, reservas bancárias no formato atual, por outro que paga, que são títulos públicos. E o interessante é que no ano passado, apesar de toda a histeria fiscal que foi feita, o percentual de refinanciamento da dívida no ano passado foi de 120%, o maior dos 8 anos. Okay? E são dados do Tesouro Nacional, novamente. E isso deixou claro, são dados do Tesouro. Novamente, eles falam, as colocações de títulos adicionais para essa finalidade não afetam a dívida líquida, né, porque você troca um passivo por outro, como o orçamento doméstico nesse sentido, ou a dívida bruta. Isso porque, tudo mais constante, essas emissões de dívida pública têm em contrapartida a redução no volume de operações compromissadas de responsabilidade do Banco Central. Ou seja, mesmo a venda de títulos pelo Tesouro Nacional, nas emissões primárias, ela tem o mesmo efeito prático, que são remover reservas bancárias do sistema. E, nesse sentido, como está claro, elas auxiliam o Banco Central na remoção da liquidez do sistema. Logo, não faz o mínimo sentido falar que títulos públicos estão financiando o governo, ou seja, os títulos públicos eles cumprem uma outra função, que é ajudar o Banco Central na política monetária, para regular a taxa de juros do sistema, determinada pelo Banco Central. E, ao final de 2015, você tem o estoque de títulos públicos pelo BCB de 1,3 tri, equivalente a 22% do PIB. E isso gerou um problema muito grande no debate brasileiro, porque grande parte dessa dívida bruta que o Brasil teve foi em função dessas operações compromissadas. Aí também a política de aquisição de reservas, Banco Central também, e outros fatores menores. E aí mostra exatamente isso, ou seja, o aumento, o crescimento das operações compromissadas com títulos públicos. Não é nada de errado nessas operações. Essas operações do Banco Central são feitas justamente para enxugar a liquidez do sistema, e por liquidez, entenda-se, excesso de reservas bancárias no sistema, causadas, entre outras coisas, por déficits públicos. Não são o único fator que causam excesso de reserva no sistema. Mas essas operações compromissadas não há nada de errado com elas. E muito que foi feito, eu fiz uma proposta no passado, eu sugeri que essas operações compromissadas, na verdade, a emissão de títulos públicos, ela seria dispensável caso o Banco Central adotasse um modelo de pagamento de juros sobre excesso de reservas bancárias. Você elimina a necessidade de realizar operações compromissadas e, dessa forma, também você acaba melhorando, não melhorando, mas você melhora a transparência sobre os indicadores de dívida pública. Eu deixei isso claro, que a venda de títulos, seja pelo Tesouro ou Banco Central, eles fazem parte da política monetária, eles não fazem parte de política de financiamento, embora a visão convencional acredite nisso. Eu quero deixar mais um gráfico claro, que foi o ajuste fiscal implementado em 2015. Como eu falei antes, a economia brasileira, em particular o setor privado da economia brasileira, passa por uma crise de solvência gravíssima. E o que se espera nesses momentos é que o orçamento se ajuste à deterioração da atividade econômica, ou seja, que você tenha déficits primários para estabilizar o sistema. O que foi feito, e esses são dados do Banco Central, o que foi feito ao longo de 2015, que foi chamado de responsabilidade fiscal, você tem a crise começa em meados de 2014, você tem as despesas do governo, as receitas começam a cair gradativamente, ou seja, como parte desse processo automático. Em 2015, você tem uma reversão brutal da receita, que são as barras vermelhas. Elas caem brutalmente em função da deterioração da atividade econômica. E, pelo lado das despesas, você esperaria esse crescimento real das despesas, que é o foco da proposta da PEC 241, entre outras coisas. E, ao longo de 2015, em vez de deixar o orçamento se ajustar à deterioração da atividade econômica e, assim, estabilizar o sistema, ou seja, você tinha um paciente que estava na UTI, que tinha capacidade de recuperação na medida que os déficits primários acontecessem
Você iria permitir que o setor privado doméstico recuperasse seus balanços patrimoniais e seus fluxos de caixa? Déficits públicos causam um aumento dos lucros agregados para a economia como um todo, ou seja, tem um papel estabilizador fundamental. Você tinha um paciente que estava na UTI, que tinha recuperação, você implementa o ajuste fiscal em plena recessão econômica, e aquele paciente que estava respirando com a ajuda de aparelhos, você desliga esses aparelhos, ou seja, as despesas reais caem do governo central. E, ao cair, você aprofunda a recessão econômica e coloca o país numa das mais graves crises da sua história, como foi falado aqui anteriormente. E essa crise foi agravada por essa política implementada ao longo de 2015. Então, o meu recado, eu queria contribuir para o debate que somos todos a favor de melhoria da transparência dos gastos públicos, da gestão dos gastos públicos, mas propostas de ajuste estrutural em momentos recessivos são muito perigosas. Então, como parte de solução ao problema, eu deixo isso para discussão. Muito obrigado.